Quero ouvir o meu amigo Riba Menezes. Fala, Riba. Danusa, eu vou seguir com as perguntas aqui, tá? O Jacques Vallée, ele é um teólogo, mas ele é um ufólogo, né? Uhum. Eu sempre falo isso, que normalmente quando o cara está muito tempo nessa estrada, ele vai muito para o lado interdimensional, para o lado mais espiritual da coisa. Mas eu já olho com um olhar assim, mais de repórter a coisa, sabe? Eu não posso olhar a coisa só com um olhar dimensional se eu leio um livro do Jacques, desse lá de Sarandi, que você falou aí, que eu tenho até esse livro lá. A Carte, né? Como é o nome do livro? Discos Voadores, de Arthur Bellet. Esse Arthur aí. Então, você lê o livro daquele cara, ele fala que ele entrou numa nave física, sentou lá num banco, chegou lá no prédio, ele sentou, ele, sabe, foi numa cidade, ele viu tudo físico. Eu não posso acreditar assim, tudo na opinião só do que o Jacques Vallée falou. Eu acredito assim, tem um lado físico interdimensional, mas vamos à pergunta. Então, o Jacques Vallée, ele propõe que os UFOs são interdimensionais, né? E ele acha que não são naves de outros planetas, eles acham que são naves de dimensões, são objetos, são seres de dimensões paralelas que coexistem com o nosso universo. Eu já acho que a ufologia não se limita a uma explicação única igual do Jacques Vallée. Já que nós temos vários mundos, para mim o fenômeno ele é multifacetado. Você concorda mais com Jacques Vallée ou mais com isso que eu falei? No caso do planeta Carte, é o que eu falei. Eu entendo que ele foi levado para Agartha, ou Asgard, aqui na Terra mesmo. Ele foi meio que tapeado, né? Viu a Terra de fora, falou que o planeta era azul antes do russo, né? Do Yuri Gagarin, né? Que foi o primeiro a sair de órbita, mas na verdade o Arthur Bellet já tinha falado que a Terra era azul, comprovando o fenômeno como legítimo. Só que em determinado momento na nave, os seres mandam ele tomar um comprimido para ele dormir, para ele suportar a viagem. Ali pode ter sido só uma forma de enganar ele. Ó. Ele dorme, a gente volta para o planeta, mas para uma área que ele não sabe que existe no próprio planeta. Só que eu não estou negando 100% que não exista vida extraterrestre nessa mesma dimensão e frequência que nós estamos, tá? Mas eu entendo que a hipótese interdimensional ela é muito mais presente, é muito mais a nossa realidade do que uma vida extraterrestre. Eu não nego, tá? Mas hoje eu pesquiso mais a questão interdimensional porque eu entendo que ela tem tudo a ver com tudo, com o surgimento da nossa civilização, com os resets que acontecem. Então, seria a realidade interdimensional e desse planeta também, né? Os seres, os répteis que estariam em bases subterrâneas, esses seres que levaram Arthur Bellet, que estariam em regiões do planeta que são regiões que desconhecemos, né? Então, é muito mistério, existem muitos mistérios nesse planeta e a gente tem que nos munir o máximo de informações possível e ligando os fatos. Danusa, aí você escuta o relato, deixa eu ver aqui, deu pane aqui. Você escuta o relato do Coronel Holanda, ele fala que ele viu uma nave física porque parecia lá uma forma de bola, de uma das que ele viu, Futebol parecia americano. uma bola de futebol americano. Aí você escuta o relato daquele coronel americano, que eles estavam numa base americana à noite, ele viu o objeto descer na floresta, ele entrou lá, tocou na nave, queimou os dedos, ele tocou na nave, a nave era física. Então eu não posso assim concordar que tudo seja interdimensional, que eu acho que existe um lado, eu acho que é multifacetado, eu acho que existem naves sim, físicas que não é interdimensional. Se você toca, se é física, ele é extraterrestre. Assim como eu acredito que tem o lado lá interdimensional, que a nave
aparece, daqui a pouco ela apaga, ela se transforma num plasma, ela some. Eu acredito desse lado aí também. Mas sim, eu acho... Tanto é que os Estados Unidos, eles recuperaram naves. Eles têm naves físicas que foram estudadas por engenheiros da Terra. Então, apesar de você estar indo mais para o lado interdimensional, você acredita que existem naves físicas extraterrestres? A gente não quer saber. Sim. Ah, tá. Sim, porque aí elas poderiam ser que nem eu falei, eu não nego a existência de vidas em outros planetas nessa frequência dimensional, mas principalmente para mim, esses aí não seriam extraterrestres, seriam alienígenas, né? Porque alienígena é o não humano, mas não necessariamente é extraterrestre, que extraterrestre é de fora da Terra. Então seriam naves alienígenas, a gente entra no fenômeno dos alienígenas. São os alienígenas intraterrenos, seres que habitariam essas regiões não mapeadas, seres que estariam nos mundos aquáticos, bases aquáticas. Acredito também. Para mim, muito real e físico. Viu, Danusa? O que a gente tem que deixar claro para o pessoal é que nós não estamos se referindo a apenas uma espécie. A espécie que é em 3D, que, sei lá, tem a mesma tecnologia, ou muito parecida com a nossa, ou um pouquinho à frente, sei lá, uns 300 anos à frente, 100 anos à frente da nossa, pode ser que venham de nave diretamente. Agora, quando eles têm uma tecnologia, que nem a gente falou no começo do programa, de sair do 5D para vir para o 3D, o que eles fazem? Qual tecnologia que faz eles se teletransportar, vamos dizer assim, não como eles eram, mas talvez com uma imagem que eles queiram passar para a gente. Às vezes eles não são daquele jeito, mas nossos olhos no 3D consegue enxergar ele daquele formato, entendeu? Às vezes é outra coisa. E por isso também a explicação dessa parte, quando eles estão em alta velocidade e faz uma curva 90 graus, né? Sem se prejudicar. Então, são diversas milhões, milhares, né? De dezenas de seres que vêm ao planeta, né? Alguns se demonstram, são sempre os mesmos relatos de greys, de reptilianos e de gatos, né, felinos, né, e etc, assim por diante, mas que são milhares, tá, pessoal? Então, isso a gente tá falando de uma possibilidade, né? Quando o cara toca na nave, precisa ver que caso que foi esse, né? Então, são múltiplas agendas. Demais. A gente tem agenda de hibridização, a gente tem agendas de mutilações. E mutilações, por que eles mutilam os animais? Ali eles estão extraindo o prana, a energia vital daqueles seres, muito provavelmente para eles conseguirem se manter numa frequência dimensional. Então, abre para inúmeras hipóteses e linhas de raciocínio, né? Então, o fenômeno ele é muito abrangente, muito múltiplo. Como o próprio Riba falou, então é um leque de infinitas possibilidades, sem sombra de dúvidas. Fala, Júlio Duque. Então, Danusa, essa parte da espiritualidade, né, no caso da reencarnação, a questão do nós estarmos aqui nesse planeta. Muitos dizem que somos oriundos de outros planetas, que viemos para cá para poder tentar elevar, né? Por algum motivo fomos colocados aqui por estarmos uma baixa frequência em relação a termos descido, vamos dizer, não fomos bons lá, vamos dizer assim. Viemos para cá para poder passar por um processo de regeneração, de elevação, né? E onde diz também, como você fala assim, o espírito não morre, mas existe a possibilidade dele descer mais, né, dele evoluir e parar em outros planetas de baixa frequência, né, de baixa evolução. Existem alguns filmes, eles exploram muito a questão o que faz esses extraterrestres aqui, por que eles estavam abduzindo, fazendo híbridos. Qual a intenção? O que tem no ser humano que eles procuram? Aí tem a essência de Deus, a alma, o que eles não têm, que eles tentam
criar um ser deles que consiga ter a alma. E isso aí é uma questão, né? O que você pode dizer sobre isso? Você tocou num assunto, assim, bem complexo, mas bem interessante, tá? Porque o que tem de especial no ser humano, porque vem tantos seres, né, querer se hibridizar? O que é isso que existe aqui na Terra, entre os humanos? E aí a gente volta na questão das escrituras, porque isso que você falou do espírito, né, da essência, é o que o pessoal chama, né, o que a gente caracteriza como a centelha divina. E aí, se a gente pegar a rebelião que teve de seres, que são esses seres que hoje estão aqui manipulando a humanidade, essa rebelião, ela se deu por um motivo: inveja da humanidade. Porque quando a gente pega, por exemplo, como que é ai, gente, dos muçulmanos, agora esqueci o livro deles, meu Deus do céu. Me ajudem a lembrar. O Alcorão? O Alcorão, isso. Quando a gente pega o Alcorão, que vai explicar a rebelião, né, do anjo Iblis, que lá o anjo vai receber outro nome, ele se rebelou porque ele, quando viu a criação adâmica, que é a criação do barro, que somos nós, o Criador teria pedido para ele se prostrar diante daquela criação, e ele falou que ele não iria se prostrar diante de uma criatura inferior. Ele era um ser de fogo e os humanos eram seres de barro. E aí começa toda a rebelião, né, que ele teria se rebelado para justamente se infiltrar aqui e provar que que eles realmente são superiores a nós. Então seria uma batalha mais ou menos assim, ó, vamos ver quem realmente é superior, se são eles, os humanos, ou nós. Daí teria nascido essa questão de toda essa guerra dimensional. Só que não, eu vou além, né? Essa inveja, eu entendo e eu já vi alguns materiais a respeito, eu acho que tem algo muito próximo disso, que essa inveja, ela nasce de uma característica que os humanos têm e eles não teriam, que seria essa centelha. E essa centelha, o que seria ela, explicando de forma prática? O Criador, que é o a primeira consciência, que é a fonte, no processo da criação, né, dos universos e tudo mais, ele tem diversos tipos de criaturas. E certas criaturas participam da criação, que são justamente os que têm a centelha. Então, nós seríamos, no projeto Terra, teríamos sido criados para colaborar na cocriação da realidade física. Aí a gente pode entrar no experimento da dupla fenda, da física quântica, que quando você observa uma partícula, se ela é observada, ela se comporta como partícula, e quando ela não é observada, ela se transforma em onda, ou seja, ela está em múltiplas justaposições, né? Então ela pode ser infinitas coisas, depende do observador, né? Seria uma forma de mostrar como a gente tem esse potencial de cocriação. E outros seres, outras criaturas não teriam essa mesma capacidade, teriam sido feitas sem a centelha, que seriam os répteis. Tá? E esses répteis teriam invejado essa condição humana. E aí, a gente começa toda essa batalha dimensional, que além de subjugar a humanidade, eles estariam tentando fazer essas hibridizações como forma de tentar pegar essa centelha divina de alguma forma, né, através das hibridizações entre os humanos e eles, e de alguma forma formar um protótipo com centelha para que as consciências deles conseguissem habituar esses containers.
tá? E enfim, aí entra, se a gente vai a fundo mesmo, entra na questão, inclusive, do ocultismo pesado, né? A gente vai para Crowley, Jack Parsons, que trabalhou, né, na corrida de foguetes americano, então foi um cientista americano, trabalhava para a NASA e também era um ocultista que mexia com essas questões, né, e o que eles vão sacando? Que como que a gente acessaria esse potencial máximo dessa centelha divina que está dentro de nós? Esse potencial máximo de criação, ele é liberado no ato da concepção de uma nova vida. Porque nesse ato é como se abrisse um portal entre o homem e a mulher, tão poderoso, capaz de trazer outra consciência para essa realidade. E aí, com o entendimento disso, o que eles começam a fazer? Eles começam a inverter o processo. Então, eles começam a utilizar da magia sexual, né? Então, eles invertem, né, através de profanação, enfim, coisas pesadas, e ao invés de abrir um portal para seres da luz, né, virem para essa dimensão, eles invertem e abrem portais para seres das trevas passarem para o portal. Então, tem isso também. Então, assim, é bem complexo e tem total a ver com isso que você falou, Júlio, sobre a questão dessa centelha divina, que seria isso de especial que existe no humano, que eles estariam tentando captar. Inclusive, Danusa, a gente tem observado em vários relatos de pessoas que quando elas estão numa situação dessa, de estar quase em contato direto com seres, algumas pessoas muito religiosas, elas começam a fazer orações, parece que eles criam um campo de proteção em volta delas, tá? E que realmente, aí fica a dúvida, se os seres ficam naquela situação, não vou abduzir, porque a pessoa está com medo, apesar que todo mundo que é abduzido não se lembra de nada, tem que fazer regressão para voltar, tem pequenos fragmentos de lembrança, então não faria diferença, aí dá a entender realmente, né, como o próprio Riba aí fala, ele vai para um lugar, ele faz lá, faz a oração dele e tal, e enfim, a gente tem visto muito esse caso e a gente fica traçando aí um paralelo em relação a isso, né? Tem um caso aí do Rony Vernet, ele levantou uma situação de muitos casos não serem extraterrestres, sim serem demônios, né? E pode ser que aí faz o efeito do caso da oração, do campo ali, da invocação das entidades de proteção, enfim, várias situações dessas. A oração aí entra naquilo que eu falei do livre-arbítrio, do livre-arbítrio, como esses seres operam. Porque a luz, ela só interfere quando é pedido. Então, vamos supor que você está numa situação que você está sendo abduzido pelos seres trevosos. Eles querem aí coletar óvulo, enfim, hibridizar, usar seu DNA, algo nesse tipo de agenda oculta. Ali naquele momento, se a pessoa faz uma oração, ela está pedindo o quê? Intercessão para os seres da luz. Aí os seres da luz entram em ação imediatamente. E a luz é infinitamente mais poderosa do que as trevas. É por isso que os seres, na hora que a pessoa começa a orar, eles desistem. Eles não suportam, né, a qualidade da luz. Então, por isso que fala, peça e vos será dado. A luz, ela só trabalha na legalidade. Então, para eles intercederem, tem que haver o pedido. Então, a oração é um pedido. Por isso, a importância da gente estar sempre orando para sintonizar com os seres da luz e evitar abduções por seres das trevas.